Então, pessoal, nós estamos aqui hoje por causa de um compromisso que nós tínhamos feito. Vocês lembram? Era para que nós conversássemos um papo sério, nós batêssemos um papo sério a respeito de um dos livros da Bíblia, que é o Apocalipse. Por que o Apocalipse? Porque a maioria das pessoas lê normalmente os livros da Bíblia e ao chegar no Apocalipse encontram uma série de barreiras e dificuldades. Isso é uma verdade, porque muitos lê a Bíblia de Gênesis até antes do Apocalipse. Certo? Até aí, então, 75% das pessoas entendem, chegam a entender, mas quando vão ler o Apocalipse, eles ficam confundidos, não lê, por causa desses muitos símbolos, muitas coisas que tem ali que não dá para entender. Não dá para entender e, às vezes, quando entende, dá medo também, né? Medo do quê? Imagine um monstro com 7 cabeças que saem do mar e falam que é literal. Se é literal, o que é literal, então, nesse caso? Bom, o significado da palavra literal quer dizer o pé da letra. Por exemplo, se eu enxergo um monstro ao ler as palavras do Apocalipse, então eu imagino que esse monstro é real e que vai aparecer exatamente naquela forma. Isso é literal, pé da letra. Do Apocalipse é literal, então, todo o livro? Não, aí é que está. Nem tudo que a gente lê na Bíblia, principalmente no Apocalipse, é literal. Aí chama-se simbologia, ou seja, usa-se uma mensagem codificada, uma mensagem através de símbolos para expressar uma outra verdade. Por exemplo, o caso de Apocalipse 14, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, 14, versículos 6 ao 12. O que aparece lá? 3 anjos descendo do céu e declarando, proclamando, anunciando uma mensagem, certo? E aí são anjinhos mesmo que vêm voando, né? Isso que imagina se é literal ou não é nessa parte. É isso que vem na mente das pessoas. Quando se fala em anjo, o que é um anjo? Para você, o que é um anjo? É um ser, parece com uma pessoa mesmo, de asas, de branco. E passa voando. Com luz, assim. Tudo brilhante, assim. Certo. Só que a palavra anjo, é aí que nós devemos nos deter. Vem do original angelos, que quer dizer mensageiro, alguém que está portando uma mensagem. Nós temos um texto na Bíblia que mostra essa ligação. Malaquias capítulo 2, versículo 7. Quem pode ler para a gente? Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Certo? E esse sacerdote aí agora, será que é um ser angelical que entra numa igreja com as asas e fala? É um ser humano. É um ser humano. Só que ele é um mensageiro. Tem algumas versões que falam mensageiro, que possui a mesma origem, a mesma palavra, ângelos. Então, voltando aqui para Apocalipse 14, certo. Esses anjos, então, são pessoas. No caso de Malaquias 2,7, fica muito claro isso. Agora, quando nós olhamos no Apocalipse, depois de sabermos dessa ligação com a palavra, então agora nós temos que parar um pouquinho para refletir. São seres angelicais de verdade, como nós entendemos, ou são homens? São homens. Eles proclamam uma mensagem, declaram uma mensagem para as pessoas, porque dificilmente, eu não sei se vocês lembram de alguma passagem da Bíblia, onde anjos passaram voando em outras partes e dando uma mensagem assim para todas as pessoas. Isso aconteceu com ou com outra pessoa que houve um mensageiro mesmo celestial que veio e falou. Mas assim, conforme está aí, onde diz que é para todas as nações, né? Os juízos de Deus são proclamados a todas as nações, então não tem como ser anjos literais, e sim, ou anjos ao pé da letra, mas sim pessoas que dão essa mensagem. Mas por que nós precisamos estudar esse livro agora? Se falam que é mensagem para o futuro? Pelo menos João escreveu assim. Sim. Ou é só para o tempo de João também? Fica meio complicado. Por que nós temos que estudar ele agora? Então, existe um pensamento a respeito de que o Apocalipse era perfeitamente inteligível, quer dizer, podia ser compreendido só pelas pessoas do tempo de João. Inclusive, no capítulo 1, o próprio João escreveu que era para 7 igrejas da Ásia, que existiam já naquela época essas 7 igrejas, e muitas outras, mas 7 foram mencionadas. Então, será que só as pessoas daquela época entenderiam sem problemas o livro? Não. Há alguns livros da Bíblia que são
proféticos. O que é um livro profético? São mensagens escritas numa determinada época, mas que anunciam eventos que não ocorrem naquela época, mas sim num tempo futuro. E, no caso, a mensagem de Apocalipse capítulo 6, capítulo 14, versos 6 ao 12, refere-se a eventos que estavam para o futuro em relação a João que estava escrevendo. Ele mesmo não entendeu tudo que escreveu. Então o futuro daí é o nosso hoje, será? Sim, com certeza é o nosso hoje. Então, vamos abrir as Bíblias lá em Apocalipse 14? Alguém se candidata aí para ler? Vi 14, verso 6. Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, certo, dizendo... Certo. Então nós temos aí o versículo 6, e aí tem um detalhe muito importante, eu não sei se vocês perceberam, fala sobre o evangelho Eterno. O que seria esse evangelho eterno? Bom, o evangelho eterno, ele contém as mensagens de Deus integrais, que a palavra integral é isso, é completa. Tem a mensagem completa, para ser dada e ser anunciada a todas as nações. Isso indica que existem mensagens de Deus que são transmitidas às pessoas que não são completas, né? Hoje nós temos um exemplo, o evangelho popular que é pregado. Então falta a ele esses detalhes completos. E quando se fala em evangelho eterno, nós temos as mensagens do Antigo Testamento e as mensagens do Novo Testamento, a Bíblia em toda a sua extensão. Completa, né? Completa. Então deixa eu ver se eu entendi. Sim. Não é literal, então tem um mensageiro que está pregando o evangelho completo, ou deve pregar o evangelho completo sobre toda a terra, toda a nação, tribo, língua e povo. Sim. Então agora nós precisamos saber se essa mensagem aqui já foi passada, como foi a pergunta da Juliana, ou se ela está sendo pregada ou ainda será pregada. Certo. Quando se fala em mensageiro ou anjo, que é no singular, o singular quer dizer um ser só, uma pessoa só, dá a entender que é um indivíduo, sendo um mensageiro, como nós explicamos, pregando a todo mundo. É meio difícil, né? A gente entender isso. Mas aí, nesse caso, nós podemos entender como um movimento, né? São várias pessoas unidas com um propósito só, fazendo algo. Então, essa mensagem já foi dada? A pergunta é essa, né? Se já foi dada ou está sendo dada? Sim. Já foi dada e está sendo dada. Ela já foi dada na sua extensão há um certo tempo atrás, nos nossos dias, e está sendo dada hoje. Só que de uma forma ainda que nem todos estão a par, não estão conhecendo, não estão percebendo isso, certo? Mas vai chegar o tempo, né? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, em que todas as pessoas terão ciência de todos esses detalhes que fazem parte do Evangelho Eterno. Então aqui nós temos, pelo título do capítulo, nós temos 3 mensagens. 3 mensagens, 3 anjos proclamam o juízo de Deus. Pelo menos aqui diz a minha. Então qual que é a primeira mensagem? Então vamos lá, prosseguindo. Versículo 7. Primeira mensagem é o anjo dizendo em grande voz: temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Certo. Alguma pergunta sobre isso? Nesse ponto também que assusta, quando fala a palavra juízo. Certo. Que a gente lembra, né, de talvez um castigo, Julgamento. um momento de julgamento. E assusta também um pouco. Como que a gente pode entender de uma forma assim que vá nos explicar que é para nossa salvação? Quando uma palavra tão séria, juízo. Certo. O sistema que nós temos hoje, aqui no planeta Terra, quando se fala em juízo e julgamento, tem um júri, tem as pessoas, as pessoas vão lá para saber, para que a população saiba se são inocentes ou são culpadas, e se são culpadas, tem uma punição a cumprirem para ficarem quites com a sociedade, certo? Então esse modelo de julgamento é muito antigo já, né? E isso aqui é tomado como exemplo para se falar do juízo de Deus. E realmente tem muito que ver com isso, certo? Quando se fala em juízo, tem
uma passagem aqui na palavra de Deus, todos os seres humanos, bons ou maus, irão a julgamento. Tá? Eu convido vocês para abrirem as Bíblias. Em Hebreus capítulo 9, tem uma passagem muito interessante, versículo 27. E aí, peço que alguém leia. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vocês perceberam? Está escrito nesse texto que todos os homens, aqui fala aos homens, então todos os homens passarão, independentemente da sua posição social ou situação religiosa, passarão pelo juízo. Agora, esse juízo, sim, eu queria saber esse juízo, ele está acontecendo, vai acontecer, porque você explicou aí que essa mensagem já foi dada e está sendo dada ainda ela. Certo. Agora, o juízo, eu queria saber se é também a mesma coisa, ele está acontecendo ou ainda vai acontecer esse juízo um dia? Existem duas fases desse juízo. A primeira, que é a que está acontecendo, é a pregação da mensagem da misericórdia de Jesus, certo? Se as pessoas aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles conseguem era muito usada essa palavra, não sei se todos entendem, um salvo-conduto, ou seja, uma garantia. Se você aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você receberá essa garantia para passar pela aprovação do juízo, certo? E aí você garante isso. Essa é a parte do juízo que acontece hoje, entendeu? Que é onde você se entrega a Cristo e o restante do trabalho ele faz. Como se fosse um bom advogado. Um bom advogado Jesus num tribunal é o nosso bom terrestre. advogado no juízo. Durval, sim, após a leitura desse texto, me surgiu uma dúvida. Aqui esse texto fala sobre o juízo, aqui fala após a morte. Certo. É o que dá a entender mesmo. É o que dá a entender. Mas e agora, com os vivos, existe algum outro juízo? Sim, na verdade existe. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias em João capítulo 5, versículo 24. Peço que alguém leia. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vocês viram que texto fantástico? Aí está dizendo que uma fase do juízo já ocorrerá durante a minha vida. Se eu aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, então o julgamento já começa agora. Só que é um julgamento favorável para a vida e não desfavorável. Porque a ideia daquele texto lá, que eu acho que é a que você teve, é que morrendo, vindo depois disso o juízo, dá a entender que nós estamos fuzilados, né? Usando uma palavra assim, mas não é verdade? Não é esse o tipo de pensamento que passa no texto? Mas agora, se eu aceitar a Cristo enquanto eu estiver vivo, pela sua misericórdia, eu posso alcançar um tipo de salvo-conduto, uma palavra muito utilizada como sentido de isenção, de proteção para essas consequências desagradáveis do juízo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ali no verso de Hebreus, fala que morrendo só uma vez, vem o juízo. Então, no caso, vem o juízo porque está definido. Eu defini durante a minha vida, durante as minhas obras, eu já defini, né? O seu destino póstumo, o meu destino, depois da né? morte. Sim. Porque aí no verso de João fala também. Fala que durante a minha vida, tal, se eu procurar fazer, né? Sim. Então, por isso que vem o juízo, seria isso? Exato, porque na última parte do texto de João 5:24 diz assim: caso aceitem a Cristo, e não entrará em condenação, mostrando que há uma outra fase, certo? E aí, se aceitou a Cristo, nessa fase seguinte, ele não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, agora voltando no texto de Apocalipse 14, sim, lá diz que pois é chegada a hora do juízo. Então, esse juízo, ele pode chegar para qualquer um de nós a qualquer momento. Ou, segundo a explicação que foi dada pela pergunta de Roberto, se é depois da morte ou antes, e aqui em paralelo com esse texto de Apocalipse 14, diz que é chegado o juízo. Então esse juízo é chegado a qualquer momento em nossa vida.
Como que explica isso aí? A sua Qual pergunta é se esse juízo vai chegar depois que a pessoa morrer ou já pode estar chegando agora? É isso aí? Isso Essa é a pergunta? Segundo o texto de Apocalipse 14.